Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Jesus ungido em Betânia. E essa história também está registrada no livro de Mateus e no livro de João. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então, aqui nesse versículo 3 nos dá uma informação muito preciosa. Primeiro que Jesus, ele estava em Betânia, e esse dia se aproximava os dias em que ele seria o quê? Preso, né? E ele estava em um banquete na casa de um homem, qual ele via curado, né? E esse lugar aqui, ó, Betânia é o povoado onde moravam os 3 amigos de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. E essa informação, né, a história nos diz que é a Maria, a mulher adoradora, é que faz esse ato de adoração, de reconhecimento com o Senhor. Ela traz consigo um vaso de alabastro, que só o vaso já é um vaso caríssimo, e dentro desse vaso um precioso nardo, ou seja, um perfume puro, original. Ela quebra o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus o bálsamo, né? E um sinal de adoração, de reconhecimento, de louvor ao Senhor. Mas no versículo 4 nós vamos ver a reação daqueles que ouviram fazendo isso. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, né? E murmuravam contra ela. No livro de João, né, vai nos dizer que quem fez esse questionamento foi Judas Iscariote, né? Então ele se indignou, né, e achou-se um desperdício dela. E olha que ele disse que ela poderia sim ter vendido e ter o dinheiro, ter dado aos pobres, que era muito mais valioso e muito mais prestativo do que quebrar e jogar o perfume, o nardo, na cabeça de Jesus. Mas a Bíblia vai nos dar uma informação, e vou estar até colocando aqui na descrição, como descrição aqui no vídeo, né? Que Judas, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele era quem guardava a bolsa que carregava as ofertas que sustentava o ministério de Jesus. E vai nos dar também alguma informação que ele, de vez em quando, pegava nessas ofertas, metia a mão dentro dessa bolsa de ofertas, né? Então, será realmente que ele estava preocupado com os pobres? Ou com o valor que aquele nardo valia juntamente com o vaso, né? Então você observa que ele se indignou, né? E não só ele, mas vai dizer que alguns deles também, alguns entre si, né? Mas no livro de João vai nos dar referência a Judas como o grande indignado com essa mulher por essa ação que ela fez com o Senhor. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestai? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre tendes. Ou seja, por que está falando assim dela? Por que estão cogitando? Aí o Senhor diz: ela praticou uma boa ação para comigo. Ou seja, foi uma forma de adoração, sim, mas ela ungiu Jesus em uma forma de preparar para algo que estava prestes a acontecer, que o Senhor sabia exatamente o que iria acontecer e que aquela semana era a sua última semana entre eles, né? E o Senhor ainda adverte ele: olha, os pobres sempre tendes convosco. Quando vocês quiserem, vocês podem fazer o bem, mas a mim nem sempre me tendes, né? Então o Senhor já estava falando da sua ausência, já estava preparando eles que em algum momento ele iria se ausentar. Ela fez o que pôde, antecipou-se e ungiu-me para a sepultura. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, o que eles estavam olhando
para o que ela estava fazendo agora e o significado do que ela estava fazendo naquele momento para eles, que não era nada, Jesus já estava antecipando algo futuro com ele. Observa que os discípulos, eles sempre tinham uma visão pequena, eles nunca entendiam o que estava acontecendo com Jesus. As coisas estavam acontecendo diante deles, diante dos olhos deles, mas eles não conseguiam. Em um vídeo anterior eu disse sempre eu alerto para isso. Eles não tinham ainda o Espírito Santo em suas vidas para revelar as coisas futuras ou os mistérios que estavam prestes a acontecer com eles ou com Israel. Era necessário que em tudo Jesus explicasse para eles, porque eles não entendiam. Hoje para nós é fácil, né? Porque a gente já sabe, porque já foi revelado para nós a Escritura, a palavra de Deus. Mas eles não, eles estavam vivendo na íntegra. Nós já conhecemos o resultado, eles não sabiam ainda. Tudo era novo para eles, né? Então você vê que Jesus fala para eles, ela antecipou e ungiu-me para minha sepultura, tá? Para a sepultura. Aí ele ainda diz mais, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ou seja, o Senhor aqui engrandeceu a ação dessa mulher, né? Ele honrou essa mulher pela gentileza que ela fez. Embora todos estivessem cegos, né? Pelo momento, pela ocasião, pela euforia do banquete, essa mulher, com o espírito de adoração, estava antecipando algo que ia acontecer com o Senhor um futuro bem próximo, poucos dias, né? Vistas que essa era a última semana que o Senhor passava com os apóstolos. E essa mulher, ela aproveitou bem a oportunidade, porque ela não ia ter outra oportunidade como essa. Então, por causa dessa ação, essa mulher, ela sempre será lembrada. Sempre será lembrada, sempre será contada a história dela, sempre vai ser lembrado o que ela fez nessa noite, né, em um lugar que era proibido para as mulheres, porque onde os homens estavam, as mulheres não participavam, elas eram proibidas de estar aonde. Era muito difícil um banquete com mulheres, era raramente isso acontecia. Sempre era banquete onde os homens sentavam e banqueteavam, né? Então ela invadiu um ambiente que não era propício a ela para adorar aquele que estava, o quê? No pé da mesa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.